O pracinho avança. O pano branco trêmula no alto da janela destruída. E ele acredita. Todos acreditam. É o código mais antigo da guerra. Quem levanta o sinal de paz quer viver, não matar. Mas quando o cabo Edilson dá o primeiro passo em direção àquela casa em ruínas nos Apeninos, o disparo rasga o ar frio da manhã italiana. O homem à sua esquerda cai sem emitir um som. O trapo branco ainda balança, lento, quase inocente. Lá dentro, um atirador alemão recarrega o rifle e sorri. Esse não foi o primeiro, e não seria o último. Nos meses que antecederam o fim da guerra na Itália, unidades da Força Expedicionária Brasileira se deparam repetidas vezes com uma tática cruel. Soldados alemães que usam o símbolo da rendição como isca para atrair os expedicionários a campo aberto e abatê-los a sangue frio. Uma violação direta das convenções de Haia e um desafio brutal à disciplina, à moral e aos princípios militares dos brasileiros. A resposta da FEB a essa traição vai surpreender você. Não foi vingança cega, não foi execução sumária. O que os homens da FEB fizeram naqueles vales gelados diz mais sobre o caráter do soldado brasileiro do que qualquer medalha jamais poderia dizer. E essa história quase não chegou até nós. Se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo, porque no final deste vídeo vou revelar o documento que os próprios alemães deixaram sobre os pracinhas depois de tudo isso. O expedicionário ainda sente o cheiro de pólvora do disparo que matou o homem ao seu lado. Ele olha para a janela. O trapo branco ainda balança, lento, quase inocente, e ninguém sabe o que fazer. É novembro de 1944. A Força Expedicionária Brasileira está há poucos meses na Itália. Desembarcou em Nápoles em julho daquele ano, com cerca de 25 mil homens vindos de um país que nunca havia lutado em solo europeu. Esses soldados partem do calor do Rio de Janeiro e chegam ao inverno implacável dos Apeninos, uma cadeia de montanhas onde o vento corta o rosto como lâmina e a neve esconde minas terrestres debaixo de uma camada silenciosa de branco. O frio mata tanto quanto os alemães. Às vezes mais rápido. A missão da FEB é clara: romper a linha gótica, a última grande barreira de defesa nazista no norte da Itália. Para isso, os brasileiros precisam avançar por vales estreitos, em costas expostas e aldeias transformadas em fortalezas. Monte Castelo é o obstáculo central, uma elevação que domina tudo ao redor, onde os alemães instalaram trincheiras, campos minados, postos de artilharia e posições de franco-atiradores em cada janela, cada ruína, cada torre de pedra. Atacar aquele monte é subir uma escada onde cada degrau pode ser o último. A 232ª Divisão de Infantaria Alemã defende Monte Castelo. São veteranos de Stalingrado, homens que sobreviveram ao inverno russo, que conhecem cada truque do campo de batalha. O comandante deles, o tenente-general Eckhard von Gablens, sabe exatamente o que os brasileiros ainda não sabem, que o terreno é sua maior arma. De cima, os alemães enxergam cada movimento aliado com clareza absoluta. Cada patrulha que avança vira alvo antes de perceber que foi descoberta. Os soldados da FEB tentam tomar Monte Castelo pela primeira vez em 29 de novembro de 1944. 3 batalhões sobem a encosta sob fogo pesado. Chegam perto do cume. Quase tocam a vitória, quando os alemães lançam uma contraofensiva feroz e empurram os brasileiros de volta. O flanco esquerdo fica descoberto. Os feridos descem a montanha apoiados nos ombros dos companheiros. A neve fica vermelha. É nessa atmosfera de derrota, frio e desconfiança que a tática dos sinais falsos de rendição começa a aparecer com mais frequência. Não é uma invenção dos Apeninos. Ela já havia sido usada em outras frentes da guerra. Mas aqui, naquele inverno específico, ela ganha uma crueldade nova. É direcionada contra soldados que ainda acreditam nas regras que ambos os lados deveriam respeitar. Os homens da FEB, na sua maioria jovens sem experiência de combate anterior, tratam o sinal de paz como lei. E os alemães sabem disso. O funcionamento da armadilha é simples e letal. Um grupo pequeno de soldados alemães instala um atirador de elite em ponto encoberto. Uma janela, um sótão,
uma posição atrás de uma parede destruída. Outro soldado, ou até um civil coagido, levanta o pano branco numa posição visível. Quando o expedicionário avança para aceitar a rendição, o atirador dispara. O símbolo da paz continua no ar. O corpo fica no chão. Os relatos dos veteranos da FEB descrevem a confusão que essa tática provoca. Um pracinho avança, cai. O companheiro ao lado hesita. Será que foi um acidente? Será que o atirador agiu sozinho, sem o consentimento de quem levantou o trapo? A dúvida é uma arma tão perigosa quanto o rifle. Ela paralisa, e a paralisia no campo de batalha custa vidas. O tenente Haroldo Pereira, de uma unidade do 1º Regimento de Infantaria, descreve uma tarde em que sua patrulha é atraída por um pano branco num casarão de pedra na encosta de um vale próximo a Castel no Ovo. 3 homens avançam. 2 chegam perto o suficiente para serem vistos claramente pela janela. Os tiros vêm de ângulos diferentes. Havia mais de um atirador esperando. Os 2 soldados brasileiros morrem ali, no pátio de pedras, a menos de 10 metros da porta. Haroldo arrasta os corpos de volta sob fogo cruzado. Ele nunca mais volta a confiar num sinal de rendição sem antes garantir cobertura total. Mas o pior ainda está por vir naquele inverno. Nas semanas seguintes, os episódios se multiplicam. A FEB começa a registrar um padrão. Sempre que o terreno é desfavorável para um confronto aberto, os alemães recorrem ao trapo branco. É uma tática de desespero, mas devastadoramente eficaz. Cada vez que funciona, ela planta uma semente de desconfiança que vai mudar para sempre a forma como os expedicionários se aproximam de qualquer posição inimiga. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, enfrenta um dilema sem precedente para um oficial brasileiro. Seus homens estão morrendo não em combate aberto, mas por acreditar nas regras que ambos os lados deveriam respeitar. Suspender a confiança no sinal de rendição significa violar as convenções de Haia. Manter essa confiança significa continuar perdendo soldados para uma armadilha conhecida. Não existe resposta fácil, e o tempo para decidir está acabando. A 4ª tentativa de tomar Monte Castelo ainda não aconteceu. O inverno aperta, as baixas acumulam, e lá embaixo, nos vales gelados dos Apeninos, os pracinhas começam a mudar. Não na brutalidade, mas na astúcia. Aprendem a ler o terreno com outros olhos. Aprendem que a guerra aqui não tem as regras que ensinaram no Brasil. E aprendem da forma mais dura possível que o pano branco pode ser tanto símbolo de paz quanto de morte. O que ninguém ainda sabe é que a resposta da FEB a essa traição vai chegar, e vai ser tão precisa, tão disciplinada e tão inesperada que até os próprios alemães vão registrá-la. O general Mascarenhas de Moraes não dorme. Não é o frio dos Apeninos que o mantém acordado. É o peso de uma decisão que nenhum manual militar preparou um oficial brasileiro para tomar. Seus homens continuam morrendo para sinais falsos de rendição. E ele sabe que, se não agir, vão continuar morrendo. A solução não vem de um despacho do comando aliado. Não vem de uma ordem escrita. Ela nasce do chão de batalha, construída por sargentos, tenentes e expedicionários que aprendem a lição da forma mais implacável possível e passam essa lição adiante em voz baixa, trincheira por trincheira, ao longo de todo o inverno de 1944 para 1945. A FEB não muda seu caráter, muda sua tática, e essa diferença vai salvar dezenas de vidas nos meses seguintes. O novo protocolo não tem nome oficial. Não está registrado em nenhuma ordem do dia. Mas qualquer soldado que passou pelos Apeninos naquele inverno conhece as regras não escritas que passam a valer. Nenhum homem avança sozinho em direção a uma posição que exibe o trapo branco. Sempre 2 ficam em posição de cobertura com linha de tiro limpa para a janela, porta ou ruína onde o sinal aparece. O avanço é lento, coberto, com comunicação constante entre os que se movem e os que observam. Qualquer movimento suspeito atrás do pano, uma sombra, um barulho, um brilho de metal, justifica a interrupção imediata. É uma mudança simples no papel. No terreno gelado dos Apeninos,
Com neve até os joelhos e visibilidade de menos de 30 metros em dias de neblina, cada metro avançado é uma aposta. Mas a disciplina começa a fazer diferença. Os alemães percebem que a armadilha funciona cada vez menos. Os brasileiros aprenderam a reconhecer os sinais. As posições de atirador ficam mais elaboradas. Os panos brancos são colocados em pontos mais estratégicos, mais distantes, forçando os expedicionários a avançar por terreno ainda mais exposto. O jogo fica mais perigoso e mais inteligente dos dois lados. Em 19 de fevereiro de 1945, o general Mascarenhas recebe finalmente a autorização do 5º Exército Americano para lançar a Operação Encore, um ataque coordenado com a 10ª Divisão de Montanha Americana para tomar Monte Castelo de uma vez por todas. Desta vez a tática é diferente. Toda a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária é mobilizada, não apenas batalhões isolados, como nas tentativas anteriores. 3 regimentos inteiros, toda a artilharia e a engenharia comprometidos com um único objetivo. Mascarenhas converteu cada derrota anterior em instrução, cada baixa em lição. O ataque começa às 5h30 da manhã de 21 de fevereiro de 1945. A artilharia divisionária, comandada pelo general Cordeiro de Farias, abre um fogo de barragem que cobre o cume do monte por mais de 1 hora. Os pracinhas sobem na escuridão, em silêncio, com a neve amortecendo os passos. O batalhão Uzeda avança pela direita. O batalhão Franklin sobe de frente. O batalhão Ciseno Sarmento ocupa posições estratégicas durante a noite e aguarda o momento exato de flanquear. É uma operação de relojoaria e funciona. São mais de 10 horas de combate contínuo. Os alemães resistem com tudo o que têm, mas desta vez os brasileiros não param, não recuam. Cada vez que um pelotão encontra resistência, os outros 2 flancos continuam avançando. O monte não tem como ser defendido em todas as direções ao mesmo tempo. Às 16 horas, a artilharia lança a barragem final. Às 17 horas, os soldados do batalhão Franklin chegam ao cume. Monte Castelo é brasileiro. É nesse contexto de vitória que a questão dos sinais falsos de rendição ganha uma nova dimensão moral. Com os alemães em recuo, as rendições genuínas começam a aparecer em maior número. E aqui é onde a história da FEB toma um rumo que surpreende até os aliados americanos. Os expedicionários, os mesmos homens que perderam companheiros para trapos brancos usados como armadilha, tratam os prisioneiros alemães com uma disciplina e um respeito que poucos esperavam. Os relatos de veteranos descrevem cenas que parecem impossíveis naquele contexto. Alemães feridos sendo carregados pelos mesmos soldados brasileiros que eles tentaram matar horas antes. Prisioneiros recebendo água e comida antes de serem levados ao posto de triagem. Um sargento que usa suas próprias ataduras para estancar o sangramento de um soldado alemão de 18 anos capturado em Montese. Um garoto que chorava e repetia o nome da mãe em alemão. Ninguém precisou ordenar isso. Nasceu do caráter. A diferença entre a traição do pano branco falso e a resposta da FEB está nesse detalhe. Os alemães que usaram o símbolo de rendição como arma escolheram transformar um gesto de humanidade em instrumento de morte. Os pracinhas, mesmo depois de traídos repetidas vezes, escolheram não fazer o mesmo. Não porque eram ingênuos, o inverno já havia eliminado qualquer ingenuidade que trouxeram do Brasil, mas porque entenderam que abandonar os princípios militares seria perder algo que nenhuma batalha poderia devolver. Ao todo, durante toda a campanha da FEB na Itália, cerca de 20.000 alemães se rendem aos soldados brasileiros. Para uma força de apenas 25.000 homens, esse número é extraordinário. E cada uma dessas rendições, inclusive as que vieram depois dos sinais falsos, foi processada com protocolo, com registro, com um tratamento digno. Os alemães que ergueram o trapo branco de verdade foram tratados como prisioneiros de guerra, não como inimigos a serem liquidados. Em Montese, em 14 de abril de 1945, os pracinhas travam o que muitos veteranos descrevem como o combate mais feroz de toda a campanha. A cidade muda de mãos 3 vezes no mesmo dia.
Os sinais de rendição que aparecem naquele caos são tratados com precisão cirúrgica. Cobertura total, avanço lento, verificação antes de qualquer movimento. Não há mais expedicionários caindo para armadilhas. O aprendizado daquele inverno está incorporado no músculo e no instinto de cada soldado. Mas o capítulo mais surpreendente de toda essa história ainda está por vir. Depois de Montese, a FEB lança sua arrancada final em direção ao norte da Itália. E o que acontece nos últimos dias de abril de 1945, num vale chamado Fornovo di Taro, vai fazer com que uma divisão alemã inteira decida que prefere se render aos brasileiros do que a qualquer outro exército aliado. O motivo está registrado nos documentos da época e vai ficar na sua memória. É 26 de abril de 1945. A guerra na Itália está nos seus últimos dias, mas ninguém nos Apeninos sabe disso ainda. A FEB avança em velocidade que surpreende até o comando aliado. Monte Castelo caiu. Montese caiu. Agora os pracinhas empurram os alemães em direção ao norte, para o vale do rio Taro, numa região chamada Fornovo di Taro. E ali, uma divisão inteira do Terceiro Reich vai se encontrar encurralada, sem saber que a escolha de para quem se render pode ser a mais importante de toda a guerra. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã é comandada pelo general Otto Fretter-Pico, um veterano que tem quase 15.000 homens sob seu comando, veículos, artilharia e munição suficiente para continuar lutando por dias. Tecnicamente, ele poderia tentar romper o cerco em direção ao Passo de Brenner, na fronteira com a Áustria, e escapar. Mas na tarde de 27 de abril, algo inesperado acontece. Um padre italiano se aproxima das linhas brasileiras com uma mensagem. Fretter-Pico quer negociar. O coronel Nelson de Mello, comandante do 6º Regimento de Infantaria, recebe o emissário. Ele poderia ter ignorado, poderia ter ordenado o ataque imediato. Seus canhões estão posicionados, os batalhões estão prontos. Mas Nelson de Mello ouve, porque os soldados brasileiros que chegaram até aqui, os mesmos que enterraram companheiros mortos por sinais falsos de rendição naquele inverno, não perderam a crença de que a guerra tem limites. Essa crença custou sangue, e eles a mantêm mesmo assim. As negociações duram 2 dias. Na noite de 28 de abril, o Major Kuhn, representante de Fretter-Pico, apresenta-se no quartel-general brasileiro para discutir os termos. Os pracinhas não impõem humilhações. Não há execuções sumárias. Não há desfiles de degradação. Há um processo. Rendição organizada, registro de cada prisioneiro, separação dos feridos, encaminhamento para os postos aliados. Às 18 horas do dia 29 de abril, o general Mário Carlone, o primeiro comandante a se entregar, é conduzido pessoalmente pelo general Zenóbio da Costa até o quartel-general do 5º Exército em Florença. No final, a contagem é histórica. 14.779 prisioneiros entregues à FEB em Fornovo di Taro. 2 generais, 892 oficiais, 13.885 praças. 4.000 veículos recolhidos. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã se torna a única unidade do Terceiro Reich a se render integralmente, com seu comando, sua estrutura e seu equipamento, antes do Armistício Geral de 2 de maio de 1945. O alto comando aliado fica surpreso. Um feito sem precedente em todo o teatro de operações italiano. Mas a pergunta que fica é: por que Fretter-Pico escolheu se render aos brasileiros? Havia outros aliados nas redondezas, americanos, britânicos. A resposta, registrada em documentos militares da época, é desconcertante na sua simplicidade. Os alemães sabiam como os expedicionários tratavam seus prisioneiros. Ao longo de meses de combate, a reputação da FEB havia se espalhado entre os próprios inimigos. Soldados capturados em Montese e Monte Castelo foram tratados com protocolo. Os feridos receberam atendimento. Ninguém foi executado após erguido o trapo branco de verdade. Em plena guerra, os brasileiros construíram uma reputação de honra, e essa reputação salvou vidas em Fornovo, inclusive vidas alemãs. A primeira lição que nasce desse episódio é incômoda e poderosa ao mesmo tempo.
Os pracinhas foram traídos pelo símbolo de rendição. Perderam companheiros, viveram meses com a desconfiança gravada no instinto. E mesmo assim escolheram repetidas vezes não transformar essa traição em crueldade. Não por fraqueza, a guerra já havia mostrado do que eram capazes, mas por uma decisão deliberada, coletiva, silenciosa, a de que os princípios não se negociam, nem quando o inimigo os viola, especialmente quando o inimigo os viola. A segunda lição está na tática. A resposta da FEB aos panos brancos falsos não foi vingança, foi inteligência. Coberturas duplas, avanços lentos, verificação antes de qualquer movimento. Uma adaptação construída no campo de batalha, sem manuais, sem ordens vindas de cima, nascida da experiência dos soldados comuns. Essa capacidade de aprender sob pressão, de transformar derrota em conhecimento, é o que separa uma força militar que pensa de uma que simplesmente obedece. Os pracinhas fizeram os dois, e fizeram bem. A terceira lição é sobre memória. Espalhados pela Itália, dezenas de monumentos e placas marcam o caminho da FEB, e a grande maioria foi erguida pelos próprios italianos, pelos habitantes das cidades libertadas, pelos filhos e netos de civis que viram os brasileiros entrar em suas aldeias destruídas e tratá-los com respeito. Em Pistoia, o monumento votivo militar foi construído sobre o cemitério onde os soldados brasileiros mortos foram enterrados antes de serem repatriados. Em Staffoli, uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, construída pelos próprios pracinhas durante a guerra, ainda existe, conservada pelos moradores locais até hoje. A Itália não esqueceu. O Brasil é que às vezes esquece. O retorno dos expedicionários ao Brasil começa em 6 de julho de 1945, quando o primeiro escalão embarca em Nápoles. Eles chegam ao Rio de Janeiro como heróis. Desfile, discursos, manchetes. Mas o tempo é cruel com quem não tem estátua na praça certa. Nos anos seguintes, os pracinhas caem no esquecimento. Muitos voltam sem emprego, sem pensão, sem reconhecimento. Homens que enfrentaram as nevascas dos Apeninos e as armadilhas dos sinais falsos encontram de volta em casa uma indiferença que dói de um jeito diferente, mas dói. Ao todo, 451 brasileiros morreram na Itália. Seus restos mortais foram repatriados na década de 1960 e depositados no Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro. Uma estrutura imponente à beira da Baía de Guanabara, que a maioria das pessoas passa sem olhar. Mas em Fornovo di Taro, toda vez que o aniversário da batalha se aproxima, os moradores param, colocam flores, pronunciam nomes brasileiros com sotaque italiano carregado, e lembram que um dia, numa guerra que não era deles, jovens do outro lado do oceano escolheram lutar com honra, mesmo quando o inimigo escolheu a traição. O que ficou daqueles meses nos Apeninos não é só uma lista de batalhas vencidas. É a prova de que é possível enfrentar a crueldade sem se tornar cruel. Que é possível aprender com a traição sem aprender a trair. Que 25 mil homens, tirados de fazendas, fábricas e cidades pequenas de um país tropical, foram capazes de chegar ao coração da Europa, enfrentar uma das máquinas de guerra mais implacáveis da história e sair de lá com a honra intacta. Essa história merece ser contada, sempre de novo para que não morra. 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico, subiram montanhas cobertas de neve, enterraram companheiros mortos por panos brancos usados como armadilha, e ainda assim escolheram não se tornar o que combatiam. Essa não é apenas a história da FEB, é a prova registrada em solo italiano de que caráter é a arma mais poderosa que um soldado pode carregar. A 148ª Divisão Alemã não escolheu se render aos brasileiros por acidente. Escolheu porque viu com os próprios olhos o que os expedicionários faziam quando tinham todo o direito de agir diferente. Em dezenas de monumentos espalhados pela Itália, os italianos ainda lembram. É hora de o Brasil lembrar também. Se esse vídeo tocou em você, se você sentiu o peso desses homens e a força dessas escolhas, compartilhe agora com alguém que precisa conhecer essa história. Inscreve no canal, ativa o sininho
e comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. E antes de sair, vai até o comentário fixado. Deixei lá o link para o nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, com fontes, documentos e histórias que não cabem em nenhum vídeo. É gratuito, é denso e vai mudar a forma como você enxerga o Brasil na Segunda Guerra. Te vejo lá.